Olá, boa noite. Eu quero muito falar de algo que eu aprendi recentemente que me surpreendeu. De uma fala de Jesus, no qual, você sabe, eu acredito, muito conhecida, no qual Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 22, Jesus disse isso. É uma resposta a Pedro. Essa fala é para Pedro, que está um contexto no qual depois eu queria fazer um outro vídeo falando exatamente desse contexto no qual da fala de Jesus, a resposta de Jesus, né? A pergunta de Pedro, qual Pedro faz a pergunta, né? Até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus diz: não, digo a você que deve perdoar até 70 vezes 7, que dá um valor de, se não me engano, 490. Mas essa fala de Jesus não é uma conta, não é um número. Essa expressão ela tem a ideia, o simbolismo de, na cultura judaica, de 70 vezes 7, de infinitude, ilimitado, infinito. No caso, o perdão deve ser assim. Isso todo mundo já sabe, né? Que isso é um padrão muito alto, né? Mas de onde Jesus ele tirou isso, né? 70 vezes 7. Eu fiquei surpreso que foi de Lameque, né? Jesus ele quer transformar algo mal que Lameque falou em algo bom. Transformar. E o que foi que Lameque disse, né? Tá lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, verso 23. Lameque, ele fala para suas esposas, para suas duas esposas. Ele faz uma poesia dele para ele mesmo. E olha o que ele diz. E Lameque disse às suas duas esposas, Adá e Zelá, ouve o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escuta o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Eu estou fazendo aqui, né? Estou fazendo regressiva, né? Daquilo que é perfeito, daquilo que Jesus falou que é perfeito, daquilo que Lameque falou. Aí você vê de onde Jesus tirou 70 vezes 7. O verso 24, né, desse texto diz assim: se Caim é vingado 7 vezes, você se lembra? Lameque será vingado 70 vezes 7. 70 vezes 7 Lameque será vingado. Lameque matou um homem porque feriu Lameque. E Lameque, a partir de então, ele fica exaltado por ter matado um gay. Ele faz uma poesia, ele louva a violência. Alguém me feriu, eu vou lá, mato, eu vou fazer uma poesia, falo para minhas esposas e me glorio. Ele exalta a violência. E hoje muito de entretenimento, seja de série, filmes, tem muito essa cultura da violência. Não estou falando exatamente de filme de ação, né? Porque tem filme de ação que propriamente não é isso. Mas existe sim uma cultura, estou falando do nosso mundo, né? Da violência, da exaltação à violência. O qual Caim louva. Caim não, desculpa, Lameque louva, exalta no caso, fazendo uma poesia.
Enquanto Caim ele reage com a morte do seu irmão, desespero, medo, culpa da punição, Lameque não tem essa reação. Lameque exalta, fala: se alguém vir me vingar, será multiplicado a violência que vier contra mim. Então, enquanto Deus, Jesus, fala de ilimitado perdão, Lameque fala de ilimitada violência. Uma espiral de violência que não se acaba. E aí a referência de Jesus 70 vezes 7 de Lameque, mas Lameque está falando de algo ruim. E Jesus pega essa ideia ruim e transforma em algo bom. Mas a fala de Lameque é dele para ele mesmo, mas o qual ele tem uma referência. Lameque também tem uma referência. Jesus fala, tem uma referência de Lameque, Lameque tem uma referência de Caim. No caso, Deus falando para Caim. Pois Deus vai até Caim e fala assim: ó, cadê teu irmão? Deus não acusa. Aí, dando espaço para Caim se arrepender. Caim não se arrepende. Ele fala: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Aí fala: Deus, ó, já te julguei. Será assim, 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 assado. E eu queria fazer um vídeo sobre isso, por isso que eu falei dessa maneira. Quando eu for fazer outro vídeo, dou os detalhes. E aí, Caim reage de uma maneira assim: é muito pesado a minha punição. Aí ele falou: não se preocupa. Ninguém vai se vingar de você. Porque ele estava com esse medo, né? De alguém vir se vingar. Ninguém vai se vingar, eu vou te proteger. Como, Deus não falou isso, mas ele falou assim: se alguém. Eu vou te ler melhor. Que diz assim, capítulo 4, né? Verso 15. O Senhor, por ele disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ou seja, Caim mata. Deus julga e protege Caim. Ninguém vai... não se preocupa quanto à punição do seu medo, né, de alguém vir. Ninguém vai te matar. Coloquei um sinal sobre você. Se alguém se encontrar, ninguém vai te tocar. Pois eu estou para te proteger. Te marquei. Deus está sendo misericordioso com Caim. 7 vezes ele... Não é também o número. Esse 7 não é número. É o número de perfeição, 7, né? Em qual 7 vezes 7 é de infinitude, seja lá o que for, no caso, infinitude de Lameque era vingança, era violência. E a infinitude de Jesus, 70 vezes 7 de perdão. Então eu fiz essa regressão. A fala de Jesus, a fala de Lameque e a fala de Deus para Caim. Qual é a voz que você vai ouvir? Então você vê que os símbolos original era de proteção. Lameque se autoprotegeu, não foi Deus protegendo Caim. Lameque, no caso, ele abaixa esse nível, deturba o conceito de proteção, autoproteção, de se vingar com suas próprias mãos, ou seus descendentes se vingaria por ele. E aí Jesus pega aquilo que ele deturpou, Jesus ele volta para o status, não como era, mas melhor. Entende? Isso é muito lindo. Que às vezes os conceitos mudam de acordo com o tempo. Aquilo que hoje é bom, o inimigo pode tomar e transformar em algo ruim. Entendeu? Ele pode inverter os valores, deturpar. E muito isso existe, né? Das diversas maneiras.
E isso que eu aprendi, eu fiquei maravilhado. Que Lameque reage se exaltando. Caim, embora não se arrepende, ele dá uma parada, ele desespera, ele tem medo da punição. Ele sabe que ele perdeu muita coisa. Ele perdeu a sua identidade com a terra, ele é agricultor, mas eu não vou desistir de achar isso, não. Só vou parar por aqui para não... Vou deixar para fazer outro vídeo. Então, eu quero te falar, qual voz você quer ouvir? Que você ouça a voz de Jesus falando sobre esse perdão. Ele te perdoa. Se arrepende do seu pecado. Quantas vezes, seja lá quantas vezes você fez, eles mataram. Eles mataram. Um matou seu irmão e o outro matou qualquer outra pessoa. Que o texto não dá certa importância. Então, lembre-se da fala de Jesus. O amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Lameque já estava fazendo isso, multiplicando a iniquidade, multiplicando violência. Mas Jesus vem dar um freio, dar uma parada nisso. E que você possa que eu apelo e oro que se multiplique graça sobre a sua vida. E que você abrace essa graça. E que desse essa graça dá frutos de vida eterna no seu coração. Que você entregue a sua vida. E olha, no fundo da sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua força, a Jesus, no qual te ama. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você guarde o seu coração. Amém?